Nesse momento vamos, de fato, meditar neste tema que, de fato, é muito importante. É de vital importância que compreendamos a urgência deste tema, pois, infelizmente, temos vivido dias maus. Este tema, os benefícios do culto doméstico ou o culto doméstico em si, é um tema que, na maioria das denominações evangélicas, é um tema esquecido. Infelizmente, a máxima que impera na vida da maioria dos evangélicos do Brasil é aquela noção de que só devemos buscar ao Senhor no domingo. E todos nós sabemos que o culto a Deus ele foi estruturado primariamente num ambiente familiar. Na revelação progressiva do Senhor, nós vemos que Deus ele sempre tratou com a família. E é triste poder observar que a nossa geração é uma geração que perdeu esses valores, perdeu de vista a noção de que Deus, de fato, ele trata com famílias. Hoje, infelizmente, muitos pais, muitos chefes de família estão mais preocupados com as coisas da terra, estão mais preocupados em trabalhar, em ganhar dinheiro, para poder, de fato, dar uma boa vida, né, à sua família, mas tem perdido de vista o compromisso que, como cristãos, como sacerdotes do lar, eles devem ter para com o Senhor e com a sua própria família. Infelizmente, hoje, muitos têm priorizado mais o Deus entretenimento. É mais fácil hoje passar o dia inteiro maratonando nas plataformas de streaming, né? Assistindo Netflix, assistindo filmes. O Deus entretenimento, de fato, tem sido adorado e até mesmo cultuado por muitos que professam crer em Jesus Cristo. Já outros que o seu Deus é Mamon, pois vivem em função do trabalho, vivem em função de ganhar dinheiro, e ao viverem dessa forma têm negligenciado seu papel como sacerdotes do lar. Estão cuidando do que é material e estão negligenciando aquilo que é espiritual. Estão negligenciando as disciplinas espirituais como oração, leitura e meditação das Sagradas Escrituras, e ao fazerem isso, a sua família vai sendo desestruturada pouco a pouco. E infelizmente, muitas famílias se encontram desestruturadas porque falta essa base espiritual, falta essa base dos princípios da palavra de Deus, sobretudo no que diz respeito à aplicação do culto doméstico. Muitas famílias passam a semana inteira distantes uns dos outros, mesmo estando presentes, mas estão distantes, por conta ali do celular, do smartphone, por meio das redes sociais, né? E aí quando chega o domingo, vão para a igreja, né? Vão cultuar a Deus, mas não se apercebem que durante toda a semana viveram como se Deus ele não existisse. Há muitos que professam a fé em Jesus Cristo, durante a semana vivem para si mesmos, tendo o seu próprio coração como seu Deus, e ao domingo, quando chega no domingo, vão para a igreja para adorar e cultuar a Deus. Então percebam que o culto doméstico que nós encontramos revelado na Bíblia Sagrada tem sido negligenciado por boa parte
dos evangélicos da nossa nação. Infelizmente, muitas igrejas elas não dão importância a esse tema, por isso que é um tema, por assim dizer, quase extinto na maioria das igrejas. Eu louvo a Deus pelas igrejas confessionais, eu agradeço ao Senhor pelas igrejas confessionais que ainda priorizam esse tema, priorizam a aplicação dos princípios que a palavra de Deus nos revela com relação à realização do culto doméstico. Pois, de fato, o culto ele começa no ambiente familiar. O que nós vemos na prática no dia do Senhor deve ser um reflexo ou um desdobramento do culto doméstico que deve sim ser realizado e praticado todos os dias. O sacerdote do lar, o pai, o chefe de família, ele deve priorizar este encontro com Deus no aspecto e no ambiente familiar, para que assim a sua esposa e os seus filhos possam de fato serem exortados, admoestados pelos princípios da palavra de Deus. Então hoje eu quero, como já mencionei, tratar sobre os benefícios do culto doméstico. Quais são os benefícios que o culto doméstico ele traz para uma família que de fato teme a Deus, uma família piedosa que se submete aos princípios da palavra de Deus e, na prática, realiza o culto doméstico. Então hoje eu quero falar sobre os benefícios do culto doméstico. O primeiro benefício do culto doméstico é que o culto doméstico nos ensina qual é o fim principal do homem. Fomos feitos para louvar a Deus. Somos, por natureza, uma espécie de culto ambulante. Apesar de, infelizmente, muitas vezes deixarmos de cultuar a Deus com nossos atos e cultuarmos a nós mesmos, quando cedemos às vontades da carne. Mas o fato é que fomos feitos para glorificar a Deus e, para fazê-lo em perfeição, é preciso saber como Deus quer e deseja ser cultuado. E só a palavra de Deus nos expressa de maneira perfeita o culto que ele exige de cada um de nós. Uma maneira de se cultuar a Deus é ler e meditar em sua palavra. Com nossos cultos domésticos, estamos nada mais que fazendo o que fomos criados e chamados a fazer, como é expresso na primeira pergunta do Catecismo Puritano. Esse Catecismo Puritano é um catecismo batista, é um catecismo que foi compilado por Charles Haddon Spurgeon. E na sua primeira pergunta, que diz: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Então, meus amados irmãos e irmãs, o primeiro benefício que nós podemos extrair do culto doméstico é que, de fato, por meio do culto doméstico, nós aprendemos qual é o fim principal de todos nós. É por meio da aplicação diária deste encontro familiar com Deus que toda a família compreende, toda a família é instruída nesta verdade que diz respeito à existência de todos nós. É no ambiente do culto familiar que todos nós temos a oportunidade, por meio da palavra de Deus, descobrirmos qual é a finalidade pela qual Deus ele nos criou.
Então, a família que realiza o culto doméstico, que de fato aplica os princípios da palavra de Deus por meio deste encontro doméstico com Deus, dessa reunião doméstica diária. Todas as vezes quando lemos a palavra de Deus, quando meditamos nas Sagradas Escrituras, quando temos a oportunidade de conversar com Deus por meio e através da oração, quando louvamos ao Senhor, quando entoamos cânticos que exaltam e glorificam a pessoa do nosso Deus, nós vamos descobrindo pouco a pouco que Deus de fato nos criou para o louvor da sua glória. Portanto, a finalidade para a qual o nosso Deus ele nos criou, a sua imagem e semelhança, é para que pudéssemos refletir a glória de Deus por meio do culto. E principalmente o culto doméstico, pois é nessa estrutura familiar que nós devemos cultuar a Deus, devemos nos relacionarmos com Deus e uns com os outros por meio do culto doméstico. Percebam que se falharmos nesse ponto, se falharmos na aplicação desse princípio relacionado ao culto doméstico, iremos falhar em todos os outros. Pois o nosso próprio culto a Deus, no dia do Senhor, ele será defeituoso. Pois, se não conseguimos adorar a Deus no ambiente familiar, como iremos conseguir adorar a Deus na igreja local? E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção de todos vocês, que muitos têm falhado. Pois não priorizam a Deus ao longo da semana, por meio do culto doméstico, e quando chega no domingo, o que oferecem a Deus é meramente uma expressão de religiosidade. Muitos estão cultuando a Deus no dia do Senhor somente para cumprir uma agenda religiosa. Pois durante a semana, ou quando o culto solene termina no dia do Senhor, e muitos voltam, ou melhor, todos voltam para as suas casas e para as suas realidades, vivem ao longo da semana, vivem os dias da semana vivendo para si mesmos. E ao fazerem isso, perdem de fato o sentido da sua própria existência. Então, o primeiro benefício do culto doméstico, o primeiro benefício que nós podemos extrair do culto doméstico é que é por meio do culto doméstico que nós aprendemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Devemos ter o prazer, devemos desejar, devemos ansiar pelo culto doméstico. Aquele que não deseja cultuar a Deus no ambiente familiar, dificilmente sentirá o desejo de cultuar a Deus no dia do Senhor. Então, esse primeiro benefício, ele faz toda a diferença. Pois quando em família, quando o esposo, a esposa e os seus filhos se reúnem à mesa para que possam, de fato, glorificar a Deus por meio da leitura e da meditação das Sagradas Escrituras, por meio de louvores ao Senhor, de cânticos ao Senhor e de exortações mútuas, essa família está glorificando a Deus e está encontrando o sentido da sua existência no próprio Criador. Então, esse primeiro benefício, que é descobrir qual é o fim principal do homem, ele se dá de uma forma muito clara por meio do culto doméstico. O segundo benefício do culto doméstico é que ele nos ensina a nossa dependência de Deus.
Deus é o nosso Criador, assim como de todas as coisas que vieram a existir. É o provedor de tudo que temos e de todas as bênçãos que possuímos. Tudo que precisamos depende dele. O motivo de nossa salvação é sua infinita bondade. Não é mérito nosso, mas dele, por meio de Cristo. Dependemos dele em tudo e para tudo. O nosso culto diário, em momentos de comunhão com ele e meditação, nada mais são de que um sinal da nossa total dependência de Deus. Sinceramente, eu suspeito da salvação de alguém que só abre a Bíblia aos domingos, que só ora aos domingos. E que ora também somente antes das refeições, ou quando acorda, ou quando vai dormir, fazendo do Criador uma espécie de meio para satisfazer as suas próprias vontades e desejos. Nossos momentos de culto doméstico são um sinal da nossa total dependência de Deus. E essa palavra dependência expressa de maneira perfeita, eu diria, a nossa relação com o nosso Deus. Queridos, o culto doméstico, ele está para a nossa vida espiritual o que o alimento está para o nosso corpo físico, ou para a nossa vida física. Percebam que quando uma família que é temente a Deus, uma família que é piedosa, uma família que de fato devota e dedica a sua vida a glorificar a Deus, quando esta família compreende a necessidade e a importância de cultuar a Deus no ambiente familiar, esta família ela está de fato demonstrando a sua total dependência do Criador para todas as coisas. Pois é no culto doméstico que temos a oportunidade de todos os dias agradecermos a Deus pelo dom da vida. É no culto doméstico aonde somos ensinados a agradecer a Deus por todas as suas dádivas, por todos os seus benefícios, pelo ar que respiramos, pelo alimento que chega à nossa mesa todos os dias, pelos livramentos que o Senhor Deus nos dá também todos os dias, tantos livramentos que podemos ver e até mesmo pelos livramentos que nós não podemos ver. É no ambiente familiar, é no culto doméstico, é nessa reunião familiar que temos a oportunidade de expressarmos a nossa total dependência de Deus, tanto para a nossa existência física como espiritual. Pois é no culto doméstico que temos a oportunidade de agradecer a Deus pela maior bênção e pela maior dádiva que podemos ter, que é a salvação que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Pois a salvação ela não é mérito nosso. Não conquistamos a salvação por esforços humanos, por capacidade humana, muito pelo contrário. A salvação ela é um dom gratuito de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a obra vicária e expiatória do Filho de Deus. Então é no culto doméstico que Deus ele nos dá o privilégio e a oportunidade de todos os dias podermos agradecer ao Senhor por todos esses benefícios. Quando o pai de família, o chefe de família, o sacerdote do lar, ele reúne a sua família à mesa e ele insta a sua família a agradecer a Deus por meio de orações. Quando ele lê as sagradas escrituras para a sua família e expõe as verdades de Deus reveladas nesse livro sagrado, ele está ensinando a sua família que ela seja uma família agradecida a Deus, pois todos nesta família dependem do Senhor.
Então é uma bênção poder, de fato, cultuar a Deus num ambiente familiar e declarar ao Senhor a nossa total dependência dele para tudo. Então aqui, meus amados irmãos, é onde nós vemos a importância, a necessidade de praticarmos e de vivenciarmos, por assim dizer, estes princípios que a palavra de Deus nos revela com respeito ao culto doméstico. Eu costumo dizer, inclusive, que o culto doméstico ele é uma espécie de meio de graça. Pois no culto doméstico, Deus, de fato, ele se dá a conhecer a família que assim o busca por meio desta atividade que é importantíssima para a nossa sobrevivência espiritual. Quando oramos em família, quando lemos a palavra de Deus e meditamos na palavra de Deus em família, quando temos a oportunidade de ouvir, a esposa, os filhos falarem das grandezas de Deus, isso é uma bênção, meus amados irmãos. Deus ele nos dá o privilégio de podermos expressar a nossa gratidão a Deus, para que possamos viver nesta dependência do Senhor. Então é uma bênção poder nos reunir em família para que possamos ser ensinados a respeito desta nossa dependência de Deus. Um outro benefício do culto doméstico é que o culto doméstico é um meio de fortalecimento para a nossa fé. No Salmo 27, nos primeiros 3 versos, vemos Davi confiante, esperançoso e fortalecido em Deus, pois ele conhecia a Deus e seus caminhos, e nada temia. No verso 4, vemos o sábio pedido de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Devemos anelar por estes momentos de encontro com Deus, que servem, inclusive, de refrigério para nossa alma e nos fortalece para vivermos neste mundo de maneira digna, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É imprescindível o meditar nas Sagradas Escrituras. Quanto menos tempo tivermos de comunhão com Deus, mais fraco estaremos em nossas lutas contra as tentações deste mundo, da carne, e, consequentemente, mais poderosas e eficazes serão as investidas do diabo. Então, meus queridos, observem que um dos benefícios do culto doméstico é que, por meio do culto doméstico, a nossa fé, ela de fato é fortalecida. A nossa vida espiritual, ela não só é edificada, ela não só é construída, mas também fortalecida. Percebam que aqui no Salmo 27, sobretudo no verso de número 4, Davi ele expressa o desejo do seu coração de estar e de buscar a presença do Senhor. E o propósito, ele deixa muito claro. Ele queria morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Percebam que quando nós aplicamos esse princípio que nos é revelado aqui, ou melhor, esse desejo de Davi que nos é revelado aqui no verso de número 4 do Salmo 27, quando nós aplicamos esse princípio às nossas vidas e trazemos isso para o culto doméstico, e quando nos reunimos em família para buscar a face do Senhor e, portanto, contemplar a sua beleza,
nós estamos, de fato, por meio do culto doméstico, fortalecendo a nossa vida espiritual. Quando buscamos a Deus no culto familiar, nós estamos expressando ao Senhor o desejo de estarmos em sua presença. Infelizmente, há muitos que não têm o desejo de buscar a Deus por meio do culto doméstico. E, consequentemente, infelizmente, vivem como, inclusive, se Deus não existisse. Pois, como eu mencionei à guisa de introdução, o Deus de muitos crentes, infelizmente, é Mamon, é o entretenimento. Tem tempo para tudo, menos para Deus. E aí se tornam presas fáceis para o diabo. Se tornam presas fáceis para o desejo pecaminoso do próprio coração. Então, meus queridos, por meio do culto doméstico, Deus, ele nos fortalece. Deus, ele nutre a nossa fé para que possamos, de fato, resistir às astutas ciladas do diabo. Para que possamos resistir os desejos pecaminosos do nosso coração. Quando nós, dia a dia, meditamos na palavra de Deus, oramos ao Senhor, e não somente oramos a Deus em momentos específicos do dia, como já foi mencionado, por exemplo, tem aquelas pessoas que têm o costume só de orar para agradecer pelo alimento, ou só de orar quando se acordam, ou só de orar quando vão dormir. Nós devemos fazer o que o apóstolo Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. Devemos orar sem cessar. Devemos ter a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. E, consequentemente, na ponta da nossa língua. É por meio do culto doméstico que nós exercitamos essas disciplinas espirituais. Orando, lendo, meditando na palavra de Deus, para que a nossa vida espiritual ela seja fortalecida. Para que possamos resistir no dia mau, para quando o dia da adversidade, quando o dia da tribulação chegar, nós estejamos fortalecidos por meio do culto doméstico, por meio da oração, por meio da leitura e da meditação das Sagradas Escrituras. Um outro benefício do culto doméstico é que o culto doméstico serve como um momento de santificação para a vida desta família, que é uma família piedosa e que busca a Deus por meio do culto doméstico. Deus é quem nos santifica através do Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 16, capítulo 17, versículo 17, Hebreus capítulo 2, versículo 1. O principal meio pelo qual Deus nos santifica é através de sua palavra, seja na exposição ou na meditação dela. Cientes de que Deus nos ordena a santidade, 1 Pedro 1,16, e de que sem santidade ninguém verá ao Senhor, Hebreus 12,14, devemos nos dedicar a momentos de deleite na palavra. Queridos, devemos anelar, devemos desejar meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Vejamos o que diz o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é o resultado? Daquele que
medita na lei do Senhor, daquele que ama a palavra de Deus, daquele que se deleita nas Sagradas Escrituras. Verso 3. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Percebam, meus queridos irmãos e irmãs, que o culto doméstico, ou um dos benefícios do culto doméstico, é que por meio do culto doméstico, nós podemos ter essa oportunidade, esse prazer de podermos ser santificados pelo uso correto da palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus e expomos as Sagradas Escrituras no ambiente familiar, no culto doméstico, o próprio Deus, por meio do seu Santo Espírito que habita em nós, ele nos santifica. Ele nos conduz à santificação, porque é a palavra de Deus quem gera essa santificação em nós por meio do Espírito Santo. É a palavra de Deus quem nos alimenta. É a palavra de Deus quem nos santifica. É a palavra de Deus quem nos instrui nos caminhos ao qual nós devemos andar. Então percebam a importância da palavra de Deus no culto doméstico, nesse processo gradual, nesse processo paulatino de santificação. A importância da palavra de Deus no culto doméstico, ela é imprescindível. Porque é por meio dela que somos santificados. Um outro benefício do culto doméstico é que, por meio do culto doméstico, somos ensinados ou instruídos a respeito do nosso compromisso de evangelizarmos os nossos filhos. E aí eu quero ler novamente o texto base que li no início, Deuteronômio, capítulo 6, sendo que eu vou ler apenas o versículo 6 e o versículo 7. E ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Queridos, essa expressão, e dela falarás assentado em tua casa, é uma clara referência a esse momento de encontro com Deus familiar. O próprio Deus, na sua palavra, ele nos instrui por meio de um mandamento, que devemos inculcar as suas santas palavras aos nossos filhos. E você que me assiste nesse momento, que é o sacerdote do seu lar, ou até mesmo as mulheres que são mães solteiras, mas que são mulheres piedosas e tementes a Deus, e que criam os seus filhos no temor e na admoestação da palavra de Deus, devem priorizar a palavra de Deus no culto familiar. E não só no culto familiar, mas no próprio ambiente familiar. Essa é a obrigação que os pais têm diante de Deus. Por isso são os principais instrumentos usados por Deus para agir através do Espírito Santo, fazendo com que um dia os filhos professem a mesma fé salvífica de vocês. Não há outra maneira de isso acontecer se os pais não criarem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, inculcando nos filhos as leis do nosso Deus. Por isso, o culto doméstico no lar, onde Deus é o Senhor, é algo indispensável. Irmãos,
pode faltar tudo, menos o culto doméstico. Isso é algo muito sério, pois vocês devem, como pais, se preocupar com a alma dos filhos de vocês. Primeiramente com a vossa alma, para que vocês possam de fato ensinar os vossos filhos no caminho, na disciplina e na admoestação do Senhor. Momentos onde o evangelho é pregado para os filhos, até de maneira um pouco mais adequada à mente infantil de cada um deles, e com uma seriedade adequada para o momento. Os pais cumprem o mandamento ao se esforçarem para que, com seus filhos, cultuem a Deus, tanto no ambiente familiar como na igreja local. Uma família que assim procede pode dizer: eu e a minha casa serviremos a Deus, pois seus filhos estarão sendo preparados para isso, pois vivem isso. Então, queridos, observem a importância de cultuar a Deus dia após dia no ambiente familiar. É um momento onde vocês têm a oportunidade de apresentar o evangelho para os vossos filhos. É a oportunidade que Deus dá a todos vocês, que vocês de fato possam pregar o evangelho, não só com a vida de vocês, com o bom testemunho do evangelho, mas com as palavras que procedem da boca de vocês e que estão reveladas nas Sagradas Escrituras. É um ambiente de evangelismo. É um ambiente de apresentar o evangelho aos seus filhos. Pois, assim como precisamos do evangelho, mesmo após termos crido com o nosso coração e confessado com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, os vossos filhos, por serem pecadores, também necessitam do evangelho. É por meio do culto doméstico que o evangelho ele é de fato pregado por meio de vocês. Então, não negligencie este momento espiritual de fundamental importância para que o evangelho possa ser anunciado aos vossos filhos. Não só anunciado, mas vivido. Pois mais vale viver o evangelho do que simplesmente falar do evangelho. Há uma dificuldade que algumas famílias têm, por exemplo, de cultuar a Deus, pois muitas vezes o pai é uma coisa em casa, o marido é uma coisa em casa, e na igreja é outro. Na igreja ele é um santo, na igreja ele é atencioso, na igreja ele é ativo, na igreja ele ajuda todo mundo, mas dentro de casa ele é o oposto disso. Então, o ambiente familiar, ele serve para que, de fato, toda a família, de fato, cultue a Deus, para que possa ser vivido na prática, na família, o que também é vivido e experimentado na igreja local. E, consequentemente, meus queridos, um outro benefício do culto doméstico é que o culto doméstico ele serve como um meio de treinamento para o dia do Senhor. Pois, como eu falei no início, o dia do Senhor, o dia ao qual nós separamos para esse santo descanso dos nossos afazeres, para que possamos dedicar a nossa vida ao Senhor, ele é uma expressão daquilo que devemos viver ao longo da semana no ambiente familiar. Daí a importância e necessidade de fazermos o culto doméstico todos os dias da nossa semana, pois servirá como uma preparação ou um treinamento
para o dia do Senhor. O culto doméstico, de fato, ele deve culminar, ele deve desaguar no culto solene, no dia do Senhor, na igreja local. E, portanto, o culto doméstico prepara não só os pais crentes para o dia do Senhor, mas também os filhos. É ali onde treinamos os nossos filhos para encararem não só o culto com a seriedade devida, mas todas as coisas relacionadas ao reino de Deus, tornando este momento cotidiano, ou seja, do culto doméstico, do culto familiar, e levando tudo isso a sério. Deus certamente nos abençoará de forma que nossos filhos, consequentemente, entenderão as mensagens pregadas nos cultos solenes com mais facilidade e clareza. Terão ciência da importância de estarem ali domingo após domingo e também a importância destes momentos de comunhão com Deus, dia após dia. Então, queridos, o culto doméstico, de fato, ele serve como uma preparação para o dia do Senhor. O que a família experimenta, o que a família vivencia ao longo da semana por meio deste encontro familiar com Deus, deve desaguar no culto solene, num ajuntamento público, de modo que os filhos, eles estarão sendo treinados durante toda a sua vida sobre a importância, sobre a necessidade de cultuarem a Deus no dia do Senhor. Eles serão ensinados sobre a importância de amar a Deus. Eles serão treinados no que diz respeito ao próprio conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, é de fundamental importância que o ambiente familiar ele se torne esse momento onde a família se reúne para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para orar, para ler e meditar nas Sagradas Escrituras, para entoar cânticos ao Senhor, para que vocês tenham esse momento de diálogo à mesa, para que vocês possam estarem ricamente habitados pela palavra de Deus, para que vocês possam desejar o dia do Senhor ao longo da semana. O último benefício do culto doméstico, meus amados irmãos e irmãs, é que o culto doméstico ensina-nos a amar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Não temos procurado o nosso Deus enquanto ele pode ser achado, nem o invocado enquanto ele está por perto. Nossa academia, nossos programas de televisão favoritos, ou até mesmo o jogo de futebol, são as prioridades do dia a dia. Infelizmente, meus queridos irmãos, isso é uma triste realidade. Priorizamos mais aquilo que nos dá prazer, fisicamente falando, do que aquilo que nos dá prazer espiritualmente falando. É mais fácil, como eu já mencionei, gastarmos horas e horas com entretenimento, com aquilo que nos dá prazer, do que com as coisas relacionadas ao santo culto e as coisas do reino de Deus. Isso é uma triste realidade. Maldita e enganosa idolatria. Temos planejado o nosso dia em torno de coisas mundanas. E até pensamos, seria ótimo se achássemos tempo para cultuar a Deus. Queridos, muitos têm vivido dessa forma. Muitos têm vivido um auto-engano, pois têm tempo para tudo. Amam o que fazem,
mas não encontram tempo para amar a Deus. Não encontram tempo para dedicar a sua vida às coisas de Deus, às santas coisas de Deus. E infelizmente muitos dizem isso. Poxa, como seria bom se eu tivesse tempo para cultuar a Deus. Veja o contrassenso, tem tempo para tudo. E até quando não tem tempo, arruma. Se for para ir para uma praia, para um shopping, assistir um filme no cinema. Não que essas coisas sejam erradas em si, irmãos. Eu não estou dizendo que essas atividades por si só são erradas. O grande erro ou o grande pecado do nosso coração é quando nós encontramos tempo para fazer tudo isso que eu acabei de mencionar, mas não achamos tempo para dedicar a Deus. Pois fato é, tempo temos. Pois se conseguimos arranjar tempo para fazer tudo isso, é uma prova inequívoca de que temos tempo. E muitas vezes nós adoramos, como eu já mencionei, o entretenimento, mamon, adoramos a nós mesmos e perdemos de vista a finalidade para a qual o nosso Deus nos criou, que é para glorificá-lo e deleitar-se nele para sempre, para amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Na verdade, queridos, pensamentos como esses mostram e revelam um coração acomodado com o pecado, uma fé abalável, e mostra acima de qualquer coisa que não temos amado o nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Certa vez o pastor Paulo Brasil disse que a única maneira de fugirmos da indesejável ira de Deus é nos achegando a Ele. Por isso precisamos vencer o cansaço do dia tarefado, vencer a preguiça, enfim, o nosso duro coração e descansar nossas almas em Deus, com inegociáveis momentos de gozo em sua santa palavra, sem nos esquecer de que são nossas almas que estão em jogo, e que se vocês não anseiam pelo Deus vivo, há algo de errado com vocês. Temendo sempre a Deus, pois horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Que fujamos de sua ira, nos achegando em seus braços. Amém? Então, meus amados irmãos, observem que o culto doméstico, ele não só é necessário, como ele é de fundamental importância para a nossa sobrevivência espiritual. É na realização ou não desta atividade que é por demais importante, ou seja, cultuar a Deus no ambiente familiar, que nós de fato iremos revelar o que há no nosso coração. Pois se priorizarmos, e devemos priorizar o culto doméstico, iremos de fato revelar que amamos a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Se negligenciarmos o culto doméstico, nós estaremos demonstrando que a vida que estamos vivendo é um verdadeiro engano. É uma vida de mera religiosidade, é uma vida de mera aparência e é uma vida de auto-engano. Pois se cultuamos a Deus somente no ajuntamento público, mas não transformamos a nossa própria vida num culto diário a Deus, glorificando a Ele, infelizmente, nós não estamos demonstrando que amamos ao nosso Deus. Devemos viver para a glória de Deus.
Devemos, de fato, viver de acordo com o qual nós fomos criados, ou pelo qual nós fomos criados. Possamos, queridos irmãos, desejar estar na presença de Deus. Que possamos, de fato, priorizar o culto a Deus. Não só no ajuntamento público na igreja local, mas principalmente no nosso ambiente familiar. Você que é homem, que é pai de família, que é o sacerdote do seu lar, que tem a sua esposa e os seus filhos, priorize o culto doméstico a Deus. Reúna a sua família para que vocês possam adorar a Deus. É claro que esta questão relacionada ao horário, qual o melhor horário, isso daí fica a critério de cada família, de acordo com a realidade de cada família. Se o melhor momento é na parte da manhã, antes de você sair para trabalhar, que o faça. Se você, por exemplo, trabalha um dia sim, um dia não, se você sai muito cedo e chega muito tarde da noite, mas no dia seguinte você estará folgando, reúna a sua família e priorize o culto a Deus. Se o seu trabalho lhe dá uma flexibilidade maior de horário e você pode, de fato, todos os dias reunir a sua família à mesa para, de fato, cultuar a Deus, o faça. Não negligencie o culto doméstico. Ame a sua família, conduzindo a sua família à adoração. Você que é mãe, que não é casada, que é mãe solteira, mas que é uma mulher temente a Deus, uma mulher piedosa, faça o mesmo com os seus filhos. Priorize o culto doméstico. Ensine os seus filhos no temor da palavra de Deus. Ensine por meio do exemplo, para que os seus filhos de fato possam ser evangelizados, para que o Deus que você serve seja o Deus de seus filhos. Então que vocês, meus amados irmãos, que estão me assistindo nesse momento, possam de fato repensar o conceito que vocês têm a respeito do culto a Deus. Não pensem que cultuar a Deus é simplesmente se reunir na igreja local no dia do Senhor para adorá-lo. Transformem a vida de vocês, o cotidiano, o dia a dia, num verdadeiro culto a Deus. Glorifiquem a Deus, pois este é o fim para o qual o nosso Deus nos criou. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero encerrar fazendo mais uma oração, pedindo que o Senhor, por meio do seu Espírito, aplique essas palavras ao coração de cada um de vocês, que a partir de hoje vocês possam repensar sobre tudo isso que vocês ouviram, né? O entendimento que vocês tinham a respeito de culto, que vocês possam, de fato, meditar em tudo o que ouviram, para que vocês glorifiquem a Deus na vossa maneira de viver. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de glorificar o teu nome. Pois foi para isso que o Senhor nos criou, para que pudéssemos glorificar o teu santo nome, para que todo o nosso deleite pudesse estar no Senhor. Nos ajuda, nos ensina, nos instrui e nos fortalece, para que não venhamos a negligenciar, ó Pai, o culto doméstico. Ó Deus, que as pessoas que me assistiram e aquelas que ainda me assistirão, elas possam ser conscientizadas pelo teu Santo Espírito. Que elas possam priorizar, Senhor, o culto doméstico. Que elas possam todos os dias viver para a glória do teu santo nome. Que elas possam, ó Pai, se arrepender dos seus pecados,
para que só assim, ó Deus, elas possam temer ao Senhor de tal modo que elas, a partir de hoje, possam buscar o Senhor todos os dias de sua vida para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque tudo isso que ouvimos nessa noite, Senhor, é uma demonstração da tua graça e do teu zelo para com todos nós. Pois é do teu desejo, Senhor, é da tua vontade que todos nós glorifiquemos o teu santo nome por meio do culto doméstico e por meio do culto solene no dia do Senhor. Nos ensina a importância, Senhor. Nos ensina a valorizarmos e priorizarmos este momento riquíssimo para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como vocês sabem, eu sou o pastor Frederico Costa, da Segunda Igreja Batista Reformada em Paulista, que fica localizada na Avenida Nelson Ferreira, no número 119, no bairro de Maranguape 1. Eu acredito que no primeiro domingo, agora, de maio, nós estaremos retornando com as nossas atividades na nossa igreja local. Estaremos retornando com o culto ágape, ou melhor, com o culto solene, o almoço ágape. É um culto que realizamos uma vez a cada mês, onde o nosso culto é na parte da manhã, começando às 10 horas da manhã. Logo após temos um almoço com toda a igreja, um almoço gratuito, você não paga nada. Logo em seguida fazemos a comemoração dos aniversariantes do mês e ali passamos uma tarde de comunhão, nos confraternizando, vivenciando um pouco dessa comunhão e dessa fraternidade que só a fé cristã ela é capaz de nos proporcionar. Então, no primeiro domingo de maio agora, estaremos retornando com as nossas atividades na nossa igreja local, com a realização do culto solene e do almoço ágape. Então você, que é daqui da cidade do Paulista, do estado de Pernambuco, está convidado a nos visitar, está convidado a nos conhecer e assim poder experimentar dessa comunhão que temos vivido. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. No próximo domingo ainda nós teremos a nossa live do domingo, a nossa live que tem por título aí Adoração no Lar. Eu convido você também a estar participando da live dos domingos. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e tenha uma ótima noite no nome de Jesus. Amém?